Pessoal, boa tarde. Meu nome é William, sou o PY2 Xingu Itália Zulu, ok? Primeiramente, gostaria de falar um pouquinho de mim, né? Coisa simples. Eu iniciei no radioamadorismo em 2014, tá? Então, assim, sou bem novo no radioamadorismo, mas creio que ou eu entrei no caminho certo ou eu entrei no caminho errado, né? Às vezes é uma coisa que a minha esposa fala para mim que acho que eu sou meio louco. Acho que todos os rádios amadores têm um lado meio que louco, né? Então, assim, na época, o Cabreúva DX estava com alguns membros, algumas pessoas novas, algumas pessoas mais velhas, e que tinham alguma experiência, né? Para estar passando para a gente que estava iniciando. Eu, na época, em 2014, em PU, né? Na época ainda, e queria aprender, queria ter noção das coisas, como funcionava, como que funcionava o DX, e acabei, acho que, entrando com o pessoal que pôde me ensinar, pôde me auxiliar. E acabei entrando no grupo Cabreúva DX, né, e foi 2014, né, que nós iniciamos. E qual que era o foco do grupo? Vamos criar um grupo para ativar a ilha. Né? Mas como assim ativar a ilha? Eu não sabia o que era, não tinha noção do que se fazer, de como fazer, da maneira que se fazer. Né? E nós tínhamos o Marcelo Pera, PY2 Alfa Eco, que foi um dos colocou a gente para cima, né? Falou, não, é assim que faz dessa maneira. E começamos a ativar algumas ilhas, né? Aqui no litoral de São Paulo. Acho que a primeira foi Bom Abrigo, Cardoso, Cananéia, Camboriú, algumas coisas assim. Aí, num dia, estava todo mundo no churrasco, lá em Cabreúva, né? Surgiu a ideia de ativar a queimada grande, né? Como ativar a queimada grande? Impossível. Estava todo mundo tinha tomado umas parnas, não, vamos ativar a queimada grande. E o pessoal, uns deram risada, outros falaram, não, vamos fazer, né? Vamos colocar esse projeto. Nunca foi ativado, então assim, o não nós já temos, então não custa nada a gente tentar, né? A gente partir de um princípio no qual nós já tínhamos o não, então vamos tentar. De que maneira? Né? Foi aí que a gente começamos a estudar como seria, como funcionaria, qual seria o método, qual o caminho, por onde ir, quem procurar, né? E a gente não sabia por onde começar. Então, o Marcelo Pera, mais o João, P2 Papa Oscar Papa, João Paulo, acho que alguns devem conhecê-los, se colocaram à disposição de tentar entrar em contato com o pessoal do Litoral Paulista, no caso é a ICMBio. E queríamos, de qualquer maneira, ativar a ilha de Queimada Grande. Né? Seria uma coisa para o radioamadorismo aí, não digo para mim, é para todo mundo, né? É para o radioamadorismo brasileiro. A gente poder ser reconhecido lá fora de uma maneira diferente, né? De tentar fazer alguma coisa diferenciada e tentar fazer uma coisa que funcionasse, que desse êxito, né? E que todos nós, né? De alguma maneira ou outra, a gente se sentisse com um enorme prazer de conseguir fazer aquilo, né? Então, tentamos, por diversas vezes, entrar em contato, né, com o pessoal do ICMBio, né? Diversas vezes a gente teve a porta fechada, né, na nossa cara, devido... Queimada Grande, como? Vocês são loucos? Vocês querem fazer o que lá? Né? E até a gente conseguir explicar para eles o que era uma ativação, né? O que era uma ativação de radioamadorismo, como funcionava. Esse período foi de mais ou menos, creio eu que foi uns 8 meses, mais ou menos. Foi de 8 meses, mais ou menos. E como que seria? Né? A princípio, a ideia que surgiu, as nossas primeiras reuniões, as idas no litoral, ICMBio e Fundação Florestal. Das vezes a gente... seguimos um caminho de procurar o ICMBio para tentar fazer alguma ativação de ilha, alguma coisa, mas também, junto com o ICMBio, trabalha a Fundação Florestal. Então, esses, no caso, são os dois caminhos que a gente conseguiu, nós conseguimos, na verdade, de uma forma ou de outra, devagarzinho, né, com o jeitinho brasileiro, sem pressa, cozinhando o galo na época ali, a gente conseguiu fazer, né, essa ativação.
E até o Fabinho tinha comentado sobre a burocracia, eu tinha comentado com ele naquela hora, e realmente é uma coisa que, assim, a burocracia para isso é muito, muito, muito difícil, tá? Lembro que na época nós estávamos em 4, ou eram 5, e nós tivemos que assinar um atestado, eu não me recordo o nome, acho que é um... Não era, não era sanidade mental, não. É um atestado de responsabilidade civil, tá? Que inclusive todos os pesquisadores do Butantan, biólogos que vão para a ilha, também assinam, tá? A gente não sabia disso também. A gente ficamos sabendo depois, tá? Então nós tivemos que assinar isso. O que era isso? Alguém tem noção do que era isso? Se a cobra picasse a gente morresse, minha mulher não ia receber nada, minha filha não ia receber nada, e a culpa era da gente, a gente que estava disposto a fazer aquilo, né? Então foi uma coisa que acabou, que nem minha esposa falava, meu, você é louco de fazer isso. Eu com a minha filha na época, com 6 meses, o Murilo também na época, o PY2 da Alta Serra, com a filha dele também de 6 meses, né? Então ficou uma coisa ali que... Acho que eu era louco mesmo, né? Na época, né? E o engraçado que foi muito recente, foi muito recente, foi muito rápido, né? O radioamadorismo ele veio para mim assim de uma forma, sabe, quando parece que vai de uma vez e acabou indo. Eu, oriundo, né, vindo da faixa do cidadão, não sabia de muita coisa, mas sempre procurando aprender, desenvolver e ver como que funcionavam as coisas, né? Aí chegou o grande dia, né? Ah, não, sim, tivemos também várias tentativas, né? Tivemos, na verdade, foram 3 tentativas que nós tivemos. A primeira foi no mês 10 de 2015. Por fim, todo mundo no litoral, já, né, na época, não era nem eu quem ia, na época eram 3, era o PY2 Alfa Eco, o PY2 Alta Serra e o P2 Papa Oscar Papa. A primeira tentativa não deu certo. Por quê? Todo mundo lá embaixo, toda aquela tralha, tudo pronto para começar a expedição, o mar virou de uma vez. Quem ativa as ilhas sabe do risco que corre, de como tem que ser, de como que vai funcionar. Então, foi cancelado. Foi como se jogasse um balde de água fria, né? Todo mundo naquele pique, a gente vai conseguir fazer, vai dar certo, vai dar certo. Por fim, não deu. Então, foi cancelado. Tivemos a segunda tentativa também. A segunda tentativa foi no mês de dezembro. Mesma coisa. Tudo pronto, tudo arrumado. O pessoal desceram para o litoral um dia antes, ficaram lá na casa do Murilo. Quando estava tudo pronto, tudo armado para ir no outro dia, o pessoal recebeu uma notícia que o barqueiro responsável pela lancha estava com problemas no rim. E não podia levar, e não tinha outro barqueiro para levar, né? Aí foi mais um balde de água fria. Aí veio as piadinhas, né? Como a gente sempre escutava. Tá pensando que Queimada Grande é quintal para fazer piquenique? E começa, no Facebook, né? Muitas críticas. Em vez do pessoal tentar nos ajudar, né? De alguma maneira, de alguma forma, poxa, vamos lá, vamos tentar, não. Começaram a surgir críticas, né? E inclusive de próprios radioamadores, entendeu? Que nos questionavam, falavam, meu, vocês são loucos, tá achando que lá o que é piquenique? Então assim, mas vocês não vão conseguir nunca. Mas nós tínhamos a fé que iria dar certo. Nós conseguiríamos, né? Até que chegou o dia, que foi em janeiro, dia 15 e 16 de janeiro, se não me falha a memória. Pode passar, João? Que nós tivemos o nosso setup montado, né? Às vezes, a gente olhando assim, vai falar, meu, vocês são loucos, levaram poucas coisas, né? Levamos aí um FT897, um 857 de backup, tá ok? Um notebook para poder lançar os logs, uma Signal Link e uma antena DXV4RR da Liquitril e uma MFJ. E mais 2 geradores, né? A gente colocou os 2 geradores, mas na verdade tinha já um gerador na ilha, tá? Que é do ICMBio, e o gerador nosso, tá? E acho que está faltando também, acho que foi uma fonte a mais que a gente levou também de backup. Se caso desse algum problema, alguma coisa, a gente teria isso aí de backup. Né? Estrutura que nós utilizamos, tá? Só para poder explicar para vocês melhor aí, nós tivemos um problema, uma restrição de peso enorme,
Tá? Nós não poderíamos levar muito peso. Nós não poderíamos levar absolutamente nada. Mochila, né, pessoal, apenas uma comida, né, um cup noodle, uma bolacha, né, coisinha simples, uma roupa normal e água. Tivemos que levar 20 litros de água por pessoa. Tá? O porquê disso? Nós já tínhamos sido informados pelo pessoal da ICMBio que se caso desse algum problema, nós teríamos que ficar na ilha. De qualquer maneira, né? Ou largar todo o nosso equipamento que nós tínhamos lá, pular na água e nadar até o bote, até o barco, para poder escapar. Ok, o pessoal que está na videoconferência, a qualquer momento vai cair, tá ok? 17h30, né? Tá bom? Então, se caso sumir aí, ó, tá ok? É o nosso prazo aí. Então, tivemos que levar os 20 litros de água por pessoa, então, se acontecesse algum problema, teríamos que ficar na ilha. Então, assim, como a mudança climática era muito, e acontecia várias vezes ali no litoral, qual que era a preocupação principal, além de você morrer, de você tomar uma picada de uma cobra ali, né? Se caso o mar virasse, a comida ia dar para todo mundo, não ia dar, seriam quantos dias, né? Então, seria mais ou menos aquela historinha do homem na ilha, lá pegar o coco, mas ali não tinha nada, não tem água na ilha, não tem nada. Então, era uma preocupação que nós tínhamos, né? Levamos mesa, acho que 2 cadeiras e alimentação de camping, que nem eu falei, são coisas simples, coisas leves que a gente fez a alimentação com esse tipo de alimento lá na ilha.